Será que o capitalismo, esse sistema que moldou o nosso mundo por séculos, está com os dias contados? Olha, uma fonte que a gente analisou aqui sugere que sim. E o culpado, veja bem, não é nenhuma revolução com bandeiras e tudo mais, é a tecnologia que já está no nosso bolso, no nosso trabalho. A fonte já começa com essa pergunta bem na lata. E se o sistema onde a gente construiu nossas carreiras, nossas economias, e se ele não fosse para sempre? A ideia é que a gente já estaria vivendo os primeiros sintomas do fim do capitalismo como a gente conhece, impulsionado pela inteligência artificial e pela robótica. Então, para a gente mergulhar nessa ideia, vamos fazer o seguinte. Primeiro, dar uma olhada na história, para ver como outros sistemas econômicos já acabaram. Depois, a gente vai entender por que a IA seria diferente de tudo que já veio antes. E aí, vamos explorar como seria esse novo mundo e, claro, qual seria o nosso lugar nisso tudo. Bora lá! Para tentar entender o que vem pela frente, a fonte sugere uma coisa bem interessante: olhar para trás. Mas não para ver a história como uma linha reta, sabe? Sempre melhorando. A ideia aqui é outra: é enxergar a história como uma série de extinções, onde um sistema econômico simplesmente morre e outro nasce no lugar. E aqui a gente vê esse padrão de uma forma bem clara, né? Nenhum sistema econômico é permanente. Pensa bem, a agricultura tornou as sociedades de caçadores e coletores obsoletas. Depois, a Revolução Industrial fez o mesmo com os artesãos. A lógica, segundo a fonte, é que cada grande salto tecnológico basicamente mata o modelo econômico anterior. Ok, mas aí vem a pergunta de US$ 1 milhão, né? Por que dessa vez seria diferente? A gente já teve tantas revoluções. A questão, segundo a fonte, é que o que está acontecendo agora com a IA não é só mais uma mudança, é um ponto de virada, um momento sem volta. No fundo, o capitalismo funciona com uma troca bem simples. Trabalho humano por capital. É a base de tudo. Mas a fonte joga uma pergunta essencial na mesa. O que acontece quando o trabalho humano simplesmente não for mais necessário? É aqui que o jogo vira, porque pela primeira vez na história, a tecnologia não está só substituindo a nossa força física, o trabalho braçal. Ela está substituindo a nossa capacidade de pensar, o trabalho cognitivo. A fonte chega a afirmar que a IA hoje já programa melhor que um programador júnior, faz design melhor que muito profissional de marketing e analisa dados com uma precisão que um analista levaria dias para conseguir. E o ponto final dessa lógica é zero. É o que a gente vê em exemplos reais, como as chamadas fábricas escuras na China. São fábricas que operam literalmente no escuro, porque são 100% tocadas por robôs. Não precisa de luz, não precisa de gente. O custo do trabalho humano ali é zero. E, economicamente falando, a fonte diz que esse é um modelo simplesmente imbatível. Certo? Então, se o valor do nosso trabalho, seja ele físico ou intelectual, começa a caminhar para zero, o sistema todo quebra, certo? A base da economia desaparece. E aí, o que entra no lugar? A proposta da fonte é uma mudança para uma economia baseada num tipo completamente novo de escassez. E, segundo essa tese, estes seriam os 3 pilares que sustentariam o valor nesse mundo pós-capitalista. A lógica é a seguinte: tudo aquilo que a IA pode copiar infinitamente vai ter valor zero. O que vai ter valor de verdade são essas 3 coisas, que são naturalmente limitadas: a infraestrutura, a energia para fazer tudo funcionar e os tais ativos digitais escassos. Aqui a gente vê a mudança de forma bem direta. A equação que definiu a economia por séculos era: valor é igual a capital mais trabalho humano. Simples. Agora essa equação está sendo reescrita. O trabalho humano sai e no lugar entram a infraestrutura e a escassez digital. É uma mudança fundamental na base de tudo. Vamos seguir em frente, então, para ver como isso tudo se conectaria na prática. Porque, claro, uma economia nova precisa de um sistema circulatório novo, precisa de um jeito de mover esse novo tipo de valor pelo mundo. Imagina só um mundo onde governos talvez precisem pagar uma renda básica universal para todo mundo, ou onde dinheiro precisa se mover na velocidade da informação em microtransações instantâneas. O sistema financeiro que a gente tem hoje simplesmente não foi feito para isso. Ele não aguenta o tranco. Por isso, a fonte argumenta que é preciso criar uma nova infraestrutura digital, literalmente novos trilhos por onde o dinheiro vai correr. E é exatamente aqui que a análise entra em ativos digitais específicos, citando o XRP como um grande exemplo. O argumento central é que alguns desses ativos não teriam sido criados para especulação, sabe? Para ficar comprando e vendendo. A função deles seria outra: servir como essa nova infraestrutura de pagamentos global. Se a base para um sistema de liquidação que seja instantâneo, super barato e que funcione no mundo inteiro, feito para essa nova economia super veloz. Bom, e isso tudo nos leva para a parte final, que talvez seja a mais crucial de toda essa discussão.
Se as máquinas vão fazer todo o trabalho de produção, qual vai ser o nosso papel na economia? A projeção da fonte é que a grande maioria das pessoas vai se tornar consumidora. Uma parte menor vai atuar como criadora de conteúdo, de ideias. E uma fatia ainda menor vai gerenciar esses novos ativos digitais escassos. Ou seja, toda a parte de produzir coisas da economia ficaria nas mãos da inteligência artificial e dos robôs. Para fechar, a conclusão da fonte é bem direta. Essa transição não é uma questão de se vai acontecer, mas de quando. E isso deixa uma pergunta final no ar para todo mundo pensar. Nesse futuro, onde o valor vai correr por essas novas rodovias digitais, qual será a escolha? Ser apenas um espectador, vendo tudo acontecer, ou participar da construção dessa nova infraestrutura?